Histórias assombradas. A boneca e o anel. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 37 anos e sou da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Meu relato será meio longo, pois tentarei contar todos os detalhes para vocês entenderem bem isso. Para vocês entenderem. Bem, isso aconteceu com a minha avó quando ela tinha seus 18 anos. Hoje ela tem 89. Eu sou de uma família mista, metade indígena, metade típica italiana. Meu tataravô era cacique da tribo Tupi. Ai, que chique! Meu avô, pai de minha mãe, se casou com uma típica italiana. Já o pai da minha avó não aceitava esse casamento, pois queria que a minha avó se casasse com alguém de posses, pois ele e sua família sempre foram de vida abastada, sempre com muitas posses. E já a mãe de minha avó até então aceitava, por amar a filha. Bem, depois de todo esse turbilhão com um aceita, o outro não, meu bisavô aceitou, pois a minha avó disse que... Tá largo, Pois a minha avó disse que fugiria com o meu avô se não o aceitassem. Pois bem, no dia do casamento da minha avó, o pai dela, no caso o meu bisavô, fez uma festa para a família, pois tinha vergonha da própria filha se casar com um índio. Fez uma festa para a família, pois tinha vergonha da própria filha se casar com um índio. No dia do casamento de minha avó, o pai dela deu a ela uma boneca. Era uma boneca com o corpo de tecido todo cheio de espuma e o rosto era de porcelana. A minha avó se encantou com a boneca. O meu avô construiu uma casa na mesma área da grande fazenda em que morava para minha avó e seu marido, no caso, meu avô. Tinha uma distância de uns 50 alqueires da casa do pai dela. Meu avô começou a trabalhar na fazenda do sogro, para sustentar a minha avó, pois meu bisavô era muito rude com ele. Fazia com que ele fizesse o trabalho de 5 pessoas em um dia só. Enquanto isso, a minha avó e sua mãe ficavam em casa bordando, costurando, tricotando. A minha avó conta que 2 semanas depois que foi morar na casa nova, ouvia barulhos estranhos no assoalho da casa, às vezes no telhado. Mas como era casa nova e de madeira, achava que fosse por ser casa nova e a madeira se ajustando. Durante uns 3 meses, só ouvia barulhos na casa enquanto o meu avô não estava. Certa noite, minha avó teve um sonho, e esse sonho era tão nítido que ela teve a sensação de que era real. No sonho, ela conversava com a boneca que o meu avô havia dado a ela, e a boneca dizia que ela estava grávida e seria uma menina. Ela teria que pôr o nome de... Eu não sei se os nomes estão trocados aqui, né? Teria que pôr o nome de Fulana. Na manhã seguinte, ela contou para o meu avô sobre o sonho e meu avô disse que era a mãe natureza, ou o espírito da natureza, que havia lhe dito que em breve ela seria mãe e que usou da boneca no sonho para avisar de uma maneira que não a assustasse, pois ela adorava a boneca, que ela pôs o nome de Yara. E que a boneca até ficava na cama durante a noite com ela e meu avô. Alguns dias se passaram. A minha avó conta que começou a se sentir mal e minha bisavó, na hora, disse a ela que ela estava grávida. Ela não ficou surpresa, pois algo dentro dela já havia preparado para isso. Quando a minha avó já estava de uns 6 meses de gravidez, meu avô deu a ela um anel, que era de sua mãe, qual ele deu à minha avó quando ela estava grávida do primeiro filho. Ele deu para minha bisavó, o qual ele deu para minha bisavó quando ela estava grávida do primeiro filho. Segundo a crença dele, traria boa sorte na hora do parto. A minha avó pôs no dedo e a minha avó conta que esse anel tinha uma beleza que ela ficava olhando para o anel deslumbrada. Não era de brilhantes, mas era talhado com um desenho que parecia um entrelaçado, como se fosse um cordão umbilical mesmo,
só que tinha no meio um desenho de 8. Parece o símbolo do infinito, sabe? Sei. Minha avó conta que no dia em que ela teve a filha, que por sinal é minha mãe, ela acordou bem, se sentou na cama, meu avô já havia saído para o lavoro. Ela olhou para os pés da cama e a boneca estava sentada olhando para ela, com um leve sorriso. Estranho, pois não havia nada segurando a boneca, pois a cabeça dela era muito pesada que o corpo, era muito mais pesada que o corpo. E como ela estava sentada, sem nada para segurá-la. Do nada, minha avó sentiu dores do parto e não havia como avisar a minha avó, pois era longe. E se ela gritasse, talvez a mãe dela ouvisse. Até porque pelas contas da parteira e da minha avó e da mãe dela, a minha mãe nasceria no dia 28 de maio e não no dia 30 de abril. Minha avó lembrou que na porta da casa dela, meu avô colocou um sino para que se ela precisasse de algo era só tocar. E ela foi se remoendo de dor até a porta e começou a bater, sacudir o sino. E aí a minha bisavó ouviu e foi até a casa e viu que a minha avó estava em trabalho de parto e correu em busca da parteira que morava longe, mais ou menos uns 15 quilômetros da fazenda. Enquanto a minha avó aguardava socorro, a boneca ficava olhando com um olhar profundo e aquele sorriso de canto de boca. Aí minha avó lembrou do anel que havia ganhado do pai dela, mas o anel não estava no seu dedo. Ela ficou olhando em volta para ver se achava o anel, mas nada. Quando a parteira chegou junto com a minha bisavó, a minha avó estava perdendo muito sangue e logo foram pôr a água para esquentar, pegar lençóis limpos para fazer o parto. A parteira foi tirar a boneca da cama e quando ela levantou a boneca, a minha avó conta que o anel estava lá, na mão da boneca. Ela pediu que a parteira entregasse o anel a ela, que estava na boneca. Ela pediu que a parteira entregasse o anel que estava na boneca, mas parecia colado na boneca. A parteira não conseguiu tirar o anel daquela boneca. Minha bisavó tentou tirar e não conseguia. A parteira olhou para a boneca. A parteira olhou para a boneca e pediu licença. Aí sim ela conseguiu tirar o anel da boneca. Minha avó colocou o anel no dedo e de imediato a boneca mudou a feição do rosto. Do nada, aquele sorriso de canto de boca e aquele olhar mudaram para uma cara fechada e um olhar demoníaco. A parteira pediu para minha avó para ela pôr fogo na boneca, pois aquilo não era bom. Mas a minha avó gostava da boneca. Bem, minha mãe nasceu forte e saudável, e para evitar que o anel sumisse, a minha avó guardou o anel em uma caixinha de madeira que ela fazia de porta-joias, e ficava em cima da penteadeira. Quando minha mãe tinha por volta dos 3 anos, a minha avó conta que minha mãe não pegava a boneca dela para brincar, mas conversava com a boneca o tempo todo. Minha avó pedia para minha mãe o que ela perguntava para minha mãe, o que tanto ela falava com a boneca. Na verdade, não, minha avó pedia para minha mãe o que ela falava tanto e com quem. E a minha mãe dizia que era com a Yara, e que a Yara disse para ela subir na janela e pular, porque era muito legal. Minha avó conta que a casa era alta e tinha uma escada de uns 12 degraus para chegar até a porta. Então, se ela pulasse da janela, ela iria cair de uma altura de mais ou menos 5 metros. Seria morte para uma criança de 3 anos. Minha mãe começou a adoecer e nada melhorava. Ou era tosse, de repente era febre, às vezes não caminhava, pois não sentia as pernas. Até que um dia meu bisavô, muito nervoso, chegou na casa da minha avó e disse que a levaria em uma benzedeira, que ele conhecia lá, e que ela iria sarar. Minha mãe se arrumou e arrumou a minha mãe. Acho que minha avó se arrumou e arrumou a minha mãe. E foram no caminho, meu bisavô... No caminho, meu bisavô chorou e pediu perdão à minha avó, mas a minha avó não entendia. E ele disse que chegando em casa ele contaria o que havia ocorrido.
Minha avó conta que chegando na casa da benzedeira, ela olhou para minha avó e para minha mãe e disse para o meu bisavô: eu lhe falei que isso é pecado, e se os filhos não pagam, os netos é que sofrem. Ela mandou a minha avó entrar com a minha mãe e fez umas rezas e jogava ervas em cima da minha mãe, fez passagens com óleo morno na barriga e pernas da minha mãe. E de repente ela mudou de feição e disse com uma voz estranha: a boneca deve ser queimada, mas o anel, me traga ele aqui. Minha avó ficou assustada com aquilo, mas foi para casa e chegando em casa o meu bisavô chegou e mandou que um homem que ele chamava de peão chamasse o meu avô, pois ele não havia contado para o meu avô que a minha mãe estava mal. Meu avô chegou e eles se sentaram, e aí que vem a revelação, a coisa que a minha avó jamais imaginaria. Minha avó conta que o meu bisavô, com o seu charuto na mão e chorando muito, disse que não queria que ela se casasse com meu avô e por isso foi até a benzedeira pedir que ela fizesse algo que separasse os dois. E o anel, aquele anel, ele pediu para que ela fizesse alguma magia que nunca deixasse a minha mãe engravidar e se por acaso ela engravidasse, que perdesse a criança. A benzedeira disse que faria, mas ele deveria ter a consciência de que isso seria magia negra e que o espírito que fosse habitar na boneca faria minha avó sofrer de alguma forma, e se ela não sofresse, os frutos dela ou de outros filhos sofreriam, pois a entidade iria se alimentar de alguma forma e somente ela poderia reverter. E talvez não fosse possível reverter, pois poderia até causar a morte da minha avó. Mas meu bisavô disse que preferia uma filha morta do que casada com um índio pobre negro. Minha avó disse que chorou muito, que não perdoou o pai dela, pois quem, em própria consciência, faria um mal tão grande ao próprio sangue? No dia seguinte, meu avô e minha avó foram até a benzedeira e levaram o anel, e a benzedeira disse que não aconteceu algo de mais grave, porque o meu avô, sendo indígena, cultuava a mãe natureza, e ela o protegia dos males. E as rezas que ele fazia pedindo a proteção dele e da família os protegeram. Hoje minha mãe e minha avó vivem bem e com muita saúde. E minha avó sim, ela perdoou meu bisavô anos mais tarde, pois disse que quem perdoa vive mais e se livra dos males do mundo. Obrigada, Ana. Espero que leia o meu relato. Beijos, manda beijos para minha família. Um beijo, então, para você e para toda a sua família aí. E olha só, gente, como que é? Prefere a filha morta só por causa... Gente do céu. E aí vai lá... Ainda bem, não aconteceu nada. Nada demais, né? Assim, por conta da proteção que o marido dela, sendo indígena, né, tinha ali dos seus, da natureza que o protegia, porque se ele não tivesse a sua fé, se ele não tivesse a espiritualidade que ele tinha, coisas muito ruins poderiam ter acontecido, rogadas pelo próprio pai. É isso que é triste, mas ainda bem que esse não teve um final muito triste, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.